Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre os vírus. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles dependem de outras células para poderem se reproduzir, porque eles não apresentam um metabolismo próprio, então eles usam esse metabolismo da outra célula. A estrutura básica dos vírus é super simples. Eles são constituídos apenas de um material genético coberto pelo capsídeo, que é um envoltório proteico. No entanto, alguns vírus apresentam um envoltório mais externo, que é o envelope. O envelope está presente principalmente em vírus que infectam as células dos animais. E, na verdade, esse envoltório ele é derivado da membrana citoplasmática da própria célula hospedeira. Quando o vírus está saindo, depois que ele foi produzido, quando ele sai da célula, ele acaba levando com ele um pedaço da membrana dessa célula hospedeira que ele está deixando. Os vírus apresentam uma molécula de material genético, que também pode ser chamado de ácido nucleico. E pode ser tanto ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, ou o ácido ribonucleico, que é o RNA. Os vírus podem ter tanto RNA quanto DNA. Inclusive, alguns vírus apresentam os dois. Não no mesmo momento, em momentos diferentes, mas durante o seu ciclo de vida eles podem apresentar os dois. O genoma viral pode ser tanto circular quanto linear e são tipicamente menores do que os das células. O menor genoma bacteriano, por exemplo, apresenta cerca de 145 mil pares de bases, codificando ali cerca de 170 genes. Em comparação, o menor genoma viral conhecido é de vírus de RNA que infectam células animais, com menos de 2.000 nucleotídeos e apenas 2 genes. Existem, na verdade, alguns vírus especiais que são os megavírus, os mamavírus, os mimivírus, e nesse caso eu vou fazer um vídeo dedicado especial para esse tipo de vírus. A maioria dos vírus são extremamente petititicos. A maioria dos vírus são menores do que as células procarióticas, alcançando entre 0,02 micrômetros e 0,3 micrômetros. O vírus da varíola, por exemplo, é um dos maiores vírus conhecidos, alcançando até 200 nanômetros de diâmetro, e esse é o tamanho aproximado das menores células bacterianas que nós conhecemos. No outro extremo, temos o vírus da polio, que é um dos menores vírus conhecidos. Ele apresenta apenas 28 nanômetros, que é aproximadamente o tamanho de um ribossomo, a máquina responsável dentro da célula para produzir proteínas. A gente pode classificar os vírus de acordo com o tipo de célula que eles infectam. Por exemplo, vírus bacteriano, vírus de animais, vírus de plantas, vírus de protozoários e etc. Os vírus que infectam bactérias ou vírus bacterianos apresentam um nome especial. Eles também podem ser chamados de bacteriófago ou só fago. O ácido nucleico de um vírus é sempre envolto pelo capsídeo. O capsídeo é formado por moléculas proteicas chamadas de capsômeros. Por conta do tamanho minúsculo do material genético que eles têm, eles podem produzir um número meio que limitado, completamente limitado de proteínas. Então, alguns capsídeos são 100% inteiramente compostos pela mesma proteína. Um exemplo é o vírus do tabaco. O vírus do tabaco causa doenças em tomate, no tabaco e em outras plantas. E o capsídeo desse vírus é composto por aproximadamente 2.100 cópias da mesma proteína. E eles são organizados em hélice. Alguns vírus possuem toda a informação necessária para a produção do seu próprio capsídeo. Nesse caso, o processo é espontâneo e chamamos de automontagem. No entanto, alguns vírus, a maioria dos vírus, na verdade, dependem de uma célula hospedeira para poderem montar corretamente o seu capsídeo. Os vírus podem se apresentar em duas simetrias básicas, ou em formato de cajado ou em formato esférico. Os vírus em formato de cajado apresentam uma estrutura helicoidal e os vírus esféricos apresentam uma simetria, uma estrutura icosaédrica. O vírus mais complexo conhecido apresenta, na verdade, as duas formas, as duas estruturas. O bacteriófago, ele apresenta uma cabeça que é icosaédrica e um rabinho helicoidal. Os vírus envelopados apresentam uma membrana externa além do capsídeo e eles infectam especialmente células animais.
Temos muito poucos exemplos de vírus envelopados que são capazes de infectar células vegetais ou bactérias, porque eles apresentam a parede celular, a parede vegetal. O envelope auxilia tanto quanto a entrada do vírus na célula, quanto na saída. Isso porque as proteínas presentes no envelope do vírus auxiliam na especificidade desse vírus. Essas proteínas externas do envelope auxiliam o vírus a identificar uma célula na qual ele pode se anexar e entrar. Além disso, elas determinam os mecanismos químicos que vão estar envolvidos assim que o vírus entra na célula. Os vírus são metabolicamente inertes, ou seja, eles não realizam nenhum processo metabólico. No entanto, alguns vírus podem carregar com eles algumas enzimas essenciais que são importantes para a infecção ou para a reprodução desse vírus. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm, além do seu material genético, a enzima lisozima. Essa enzima ajuda o bacteriófago a se anexar, depois que ele se anexa a uma célula bacteriana, a lisozima ajuda a degradar alguns carboidratos que estão presentes na membrana dessa bactéria. E com isso facilita a entrada do material genético dentro da bactéria. Já que as células são incapazes de produzir RNA mensageiro a partir de RNA, alguns vírus contendo RNA carregam também suas próprias RNA replicases. Essas enzimas são necessárias para replicar o material genético do vírus e produzir o RNA mensageiro. Se você não lembra, o RNA mensageiro traz as informações necessárias para a produção de algumas proteínas, de certas proteínas, para o ribossomo. Os retrovírus, como o vírus do HIV, são vírus que infectam células animais que apresentam uma DNA polimerase chamada transcriptase reversa, que produz o DNA a partir do RNA viral. Para um vírus poder se replicar, ele precisa infectar uma célula e induzi-la a produzir, a sintetizar todos os componentes e proteínas e metabólitos que são essenciais para a produção de novos vírus. Chamamos uma célula capaz de realizar tudo isso de permissiva. Uma célula morta, por exemplo, ela é incapaz de sintetizar qualquer coisa, então ela não é uma célula permissiva. Vamos pensar no bacteriófago e usá-lo como exemplo para entender o ciclo de vida do vírus. Primeiro, o vírus se anexa à célula permissiva. Em seguida, o material genético do vírus é injetado na célula. A célula, então, duplica o material genético viral e sintetiza as proteínas necessárias para montar os novos vírus. Essa parte do ciclo de reprodução nós chamamos de eclipse. Após isso, entramos na fase de maturação, que envolve a produção em si do vírus, a montagem do vírus, do capsídeo em volta do seu material genético. O ciclo então se encerra quando o vírus é expulso ou liberado da célula, que pode acontecer tanto por uma lenta saída do vírus, agarrando um pedaço da membrana plasmática, ou pela explosão total celular, porque foram produzidos tantos vírus dentro da célula que ela incha, cresce e explode. Chega uma hora que ela não dá conta mais de segurar tanta coisa dentro dela. Quando a célula se rompe desse jeito, nós chamamos de lise celular. Então o vírus também pode ser expulso por lise celular. É isso por hoje, pessoal. Se cuidem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!